Vamos agora começar um novo curso de obesidade e musculação. Nesse curso nós iremos oferecer estratégias aí para a gente conseguir é, emagrecer aquele público obeso. E é um tema muito complicado de ser conversado. As estratégias para emagrecimento não são fáceis, são difíceis de serem aplicadas, principalmente se a gente considerar a obesidade como algo multifatorial. É um público que tem lá suas características e também precisa, eu acho que esse aspecto é fundamental, o saber introduzir o exercício físico com esse público, que pela nossa experiência de prática aqui, pessoal, é um público que muitas vezes paga academia, faz um plano semestral, já está num estúdio de treinamento personalizado, que é o lugar desse público, não se sente muito à vontade em academia, também não sabe treinar geralmente, tem baixa consciência corporal, baixa coordenação motora. Então é um público que necessita muito do nosso trabalho, mas muitas vezes paga o personal e não vem. Já tive planos semestrais, quando eu trabalhava com plano anual, também planos anuais aí, de pessoas com obesidade e que não vinham aos treinos. A gente, na época, eu problematizava a necessidade de uma intervenção psicológica aí para alguns desses sujeitos antes mesmo de vir buscar a intervenção, do profissional de educação física. E pessoal, já treinei aí obesos com mais de 160 quilos, não foi apenas foram vários obesos aí que eu passei, que eu treinei ao longo desses anos. E eu vou dizer, talvez seja o público que eu tive mais dificuldade de conquistar resultados e aderência também no programa de exercício físico. Então, a primeira coisa que a gente tem quando a gente treina um indivíduo obeso, é compreender aí a questão cultural, que não é fácil. A gente vive num ambiente que é obesogênico, a questão da gordofobia é uma situação crítica e real, tá, na nossa sociedade. E a gente começando a falar, pessoal, a gente vai indicar aqui alguns livros técnicos, para a abordagem desse curso, A gente está baseando aí no livro da Ingrid Dias, o treinamento de força para grupos especiais, e também temos essa aqui que é a Bíblia, da prescrição para grupos especiais do Igor Conterato, avaliação e prescrição clínica para exercício físico em grupos especiais. Juntamente com isso, o curso da HiFit, de obesidade aí com vários profissionais, o Rodrigo Baladã, o curso de cursos especiais, o De Salles, a professora Letícia Anzen, vai abordar várias questões aí que eu trouxe numa aula anterior, que está aí no curso, sobre recomendações gerais, como emagrecer o obeso. Aquelas evidências são fundamentais para a gente pensar a prescrição e problematizar o andamento do treino. Mas antes de falar sobre as questões técnicas que esse curso vai abordar e vai te direcionar mais a essas questões técnicas, eu gostaria de sugerir essa literatura aqui, Denise Santana, tá? Esse livro super interessante que fala de gordos, magros e obesos, que nada mais é que uma história do peso no Brasil. E do ponto de vista internacional, a gente tem o Vigarello, tá? O Jorge Vigarello, As Metamorfoses do Corpo, a história da obesidade. Para a gente entender, pessoal, e isso quer dizer, que a gente precisa de ter um olhar mais ampliado sobre a obesidade, apesar da nossa função com aquele aluno obeso ser ajudar ele no processo de emagrecimento. Mas a gente ampliar, a questão da obesidade, levar ela do ponto de vista histórico, a gente vai perceber que a obesidade e o gordo foi tratado de diversas formas ao longo da história. A obesidade, ela nasce, é um conceito recente, ele é datado aí dos últimos 100, 150 anos, aí a gente pode falar da emergência do conceito de obesidade, de uma construção médica, e necessária, a gente não discorda da construção desse conceito, de colocar o indivíduo gordo como um indivíduo doente, e essa discussão ela é muito acalorada na literatura, e eu diria que é uma discussão até mesmo boba. Por quê? Se a gente estabelece ou não o indivíduo obeso como um indivíduo doente, hoje eu tenho um posicionamento que é um indivíduo doente,
Porém, a gente pode entender a obesidade como uma porta de entrada para inúmeras doenças. Então, eu acho um tanto quanto desnecessária e polêmica uma discussão que não leva muito a gente a contribuir com a vida daquele indivíduo obeso. Um indivíduo que geralmente carrega problemas de estereótipos, né, uma crítica social muito grande que ainda precisa de ser combatida, mas traz problemas reais na vida em relação a grande aumento de probabilidade de doenças de risco coronariano, de diabetes e muito que não se fala também, problemas de joelho e de coluna que são os que mais aparecem. Sem contar problemas de autoestima, né, pessoal? E tudo isso correlacionado à vida do obeso. Então a gente precisa de ampliar o horizonte para entender que existe sim um ambiente aí contra os gordos na sociedade em que nós vivemos e que o gordo nem sempre foi tratado como ele é tratado atualmente, né? Antigamente aí a figura do gordo ele era uma figura que era vangloriada na sociedade, né? Aquele cara que tinha alimento, que poderia se esbaldar enquanto outros, né? O glutão, enquanto outros não tinham essa condição de vida, né? Era associado à riqueza. Porém, pessoal, e a gente vai trazer evidências aqui, nos últimos anos a gente passou por uma mudança no que a gente chama de biopolítica, que ela está regularizada, né, aos altos custos de intervenção médica do Estado. Então, hoje a gente tem um gasto, os cofres públicos, eles têm um gasto enorme com cirurgia cardíaca, com diabetes, gastos que poderiam ser evitados se a gente atua antes mesmo das doenças aparecerem. E aí a gente tem no que a gente chama das mudanças no como da vida, como devemos viver, como devemos nos portar, como devemos nos alimentar, como devemos nos exercitar, como uma estratégia que a gente chama de biopolítica para intervir nessas doenças antes mesmo delas aparecerem e diminuir os custos de Estado, né? Os custos médicos que são muito altos e que estavam gerando a falência dos Estados-nação. Então, a partir daí, nós temos a emersão do profissional de educação física como esse profissional que tenta atuar nessa biopolítica da população, atuar antes mesmo da doença aparecer. Então, pensando em nível social macro, nós estamos num contexto histórico, político, num momento histórico aí, específico que nós estamos tentando, né, uma vida mais sustentável, um outro conceito que nasce recentemente de sustentabilidade. E a gente serve, então, para a gente entender essa questão contextuada aí no momento que a gente vive. E um momento muito importante, pessoal, que a gente tem a emergência aí das tecnologias de informação, da internet, que leva outras relações de trabalho que contribuem para hábitos de vida relacionados ao sedentarismo, hábitos de vida onde as nossas crianças têm outra infância e nós mesmos passamos muito tempo sentados, né? Então, nós temos que concordar que a importância do profissional de educação física nesse contexto histórico, de levar as pessoas a um estilo de vida ativo, um estilo de vida que vai diminuir a probabilidade de doenças e vai fazer com que essa pessoa envelheça melhor, tenha menos dores de coluna, joelho, tenha menos risco de desenvolver uma diabetes, de ter um infarto, um AVC, é uma proposta muito interessante e que a gente precisamos de educar os nossos alunos a esse estilo de vida, que sim, é um estilo de vida mais interessante e melhor de se viver. Então, sim, é uma luta estética, é uma luta de estilo de vida, também é uma luta social e econômica, e que muitas vezes não tem a ver como quem defende, né, a emergência dos corpos gordos na sociedade, muitas vezes não tem a ver com a questão estética, mas tem a ver com as questões de vida real, de vida diária. Quem treina um aluno obeso hoje, recebe um aluno obeso e vê, por exemplo, uma hiperlordose muito grande nas costas. Eu tinha um aluno que ele trabalhava de Uber ainda e não aguentava de dor nas costas, pessoal, com aquela hiperlordose gigante, proporcionada com o excesso da gordura abdominal, né? E aí
precisando de passar aí por cirurgias na coluna, dor crônica, aí você percebe que não se trata de estética aqui, né? A nossa proposta na vida, na intervenção para essas pessoas. Então, essa aula ela vai ser um pouquinho longa, que é uma aula de introdução, e essa conversa que eu estou tendo com vocês agora é muito importante para a gente entender a nossa função na vida dessas pessoas. Sabendo que nós estamos num ambiente obesogênico, né, que as pessoas é, têm oportunidades de ficar sentadas, de pedir lanche, delivery, e são educadas muitas vezes, eu vejo isso na escola do meu filho, a comer coisas que não são interessantes para a saúde, pessoal. Nós temos um ambiente obesogênico e um ambiente, sim, extremamente gordofóbico. Porém, a nossa função quanto profissionais de educação física é ajudar essas pessoas a emagrecer e muitas vezes cuidar da parte fisiológica, de treinamento, e é isso o aporte que nós vamos lhe dar. E às vezes o obeso que chega para treinar com você não está nessa condição ainda. Então, para conseguir, pessoal, emagrecer um obeso é um trabalho interdisciplinar que precisamos fazer. Então, vamos pensar numa condição ideal. Esse indivíduo ele precisa de um psicólogo, geralmente, como primeiro profissional a intervir na vida desse sujeito. Tá? É muito difícil nós, aqui com 2 sessões, 3 sessões semanais, conseguimos ajudar essa pessoa nas mudanças de hábitos que essa pessoa precisa de ter, uma mudança de cultura, uma mudança de educação que vem a longo prazo na família desse indivíduo. Esse indivíduo vai precisar de uma ajuda nutricional, de uma nutricionista. E muitas vezes esse indivíduo ele carrega em si uma relação com a alimentação de muito prazer, de muito amor, de muito afeto, que é interessante a gente, todos nós, levarmos essa alimentação com afeto para a nossa vida, desde que nós trouxemos também para a nossa vida a moderação. E, além disso, né, pessoal, hábitos de vida, hábitos de trabalho. Então, nós precisamos aí de conversar muito sobre obesidade, esse ambiente que nós vivemos. Porém, pessoal, caso seja essa percepção que você tenha na vida desse aluno seu que passe pelo nosso Studio for Tree, seja verdadeiro com ele, direcione ele para o psicólogo, muitas vezes, para fazer essa ajuda que nós não temos condição de intervir. Nós não temos condição de intervir numa mudança mais profunda na vida desse indivíduo. Nós levamos para ele uma boa prescrição e ensinamos esse indivíduo a treinar com qualidade para que, se ele consiga receber todo esse aporte, ele consiga uma transformação real na vida desse indivíduo, não ter reganho de peso, porque eu vou te contar, as mudanças são grandes na vida desse indivíduo. Então, fica a dica aí, direcione esse indivíduo ao nosso curso de mudança de hábitos. É fundamental trabalhar conceitos, é fundamental fazer leituras, se preparar aí para as mudanças que o treinamento você vai enfrentar com o treinamento na sua vida, tá? Então, como uma aula de introdução, nós situamos aí rapidamente essas questões aí, alguns direcionamentos da literatura para vocês ampliar o horizonte de vocês. E vamos agora ao conceito e definição de obesidade. Dá uma olhada, olha, ela pode ser definida como o acúmulo excessivo de gordura corporal, fator que traz prejuízo à saúde, destacando-se as dificuldades respiratórias, problemas dermatológicos e distúrbios do aparelho locomotor, além de favorecer desenvolvimento de diabetes tipo 2, dislipidemias, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer, mais de 30 tipos de câncer, pessoal. Portanto, a obesidade é uma doença e responsável também pelo aparecimento de inúmeras doenças. Podemos reduzir a expectativa de vida desses indivíduos a aproximadamente 20 anos. Referência aí para vocês. E temos hoje como classificação dos indivíduos com obesidade, pessoal, a classificação em relação ao percentual de gordura. Dá uma olhada só. Nós temos homens acima de 25% ou igual a 25%, já propensos aí a colher os efeitos deletérios das obesidades e as doenças correlatas. E as mulheres acima de 32% de gordura também já propensas a colher
os problemas deletérios, as doenças que diz respeito à obesidade. Mas só, pessoal, que quando a gente recebe esse indivíduo, às vezes é difícil a gente trabalhar com a estimativa do percentual de gordura, porque as dobras mesmo desse indivíduo é muito difícil a gente colher com um glicômetro. Então a gente fica mais com uma estimativa de IMC ou mesmo uma estimativa da circunferência. Trabalhamos aí para reduzir a circunferência abdominal, reduzir a circunferência ao longo do tempo. E como o MC, pessoal, a gente tem como uma classificação um MC acima de 40 quilos como uma obesidade já severa desses indivíduos com obesidade. Vou deixar a tabelinha aqui do lado para vocês. E aquele IMC de 30 a 40 quilos, tá? Já como importante a gente ficar atento aí, esse indivíduo vai colher os efeitos deletérios da obesidade. E não é comum numa avaliação física esse indivíduo já trazer problemas para você de diabetes, tá? Problemas de hipertensão, problemas da coluna e joelho. Por isso, a avaliação física desse indivíduo, ela deve ser pautada com muita conversa. A avaliação aqui física na Fortreat demora, a gente tenta fechar no intervalo de 2 horas, mas às vezes a gente passa até bastante esse intervalo aí que a gente seleciona para avaliação física, porque aquele indivíduo ele precisa de uma mudança conceitual na vida dele tão importante que a gente precisa de conversar, precisa de ouvir, precisa de escutar, precisa de sugerir, né, esse indivíduo e trazer para ele esse entendimento da importância de fazer o exercício físico. Eu diria que lá para o 3º, 4º mês de treino, com aquele indivíduo vai querer desistir de treinar, esses conceitos aí médicos que a gente buzina na cabeça dele tem que bater forte, mas só os conceitos médicos não ajuda. Precisa também da gente levar para conseguir ter aderência, prazer, tá? O sacrifício é importante, mas aliar ao sacrifício as sensações de prazer e ao entendimento da importância do exercício físico na sua vida é fundamental. Então, a gente pega já essas estimativas de IMC dos indivíduos e leva para esses indivíduos essa informação, né, da probabilidade dele, do diagnóstico dele em relação à obesidade e da probabilidade de desenvolvimento de doenças e mortalidade. É importante chamar essa atenção para esses aspectos na vida do sujeito. E olha só, pessoal, o sedentarismo está altissimamente relacionado com a obesidade. Antigamente se pensava, né, que a obesidade ela era um problema genético, né, até que os pesquisadores lá por volta de 2000, 2002 descobriram o gene da obesidade e viram que 30% dos atletas olímpicos não eram obesos. Ou seja, a cultura, a educação ao treinamento, ela é mais importante do que a gente colocar a obesidade simplesmente como um fator genético, né? A mudança, por isso que eu digo que a mudança é educacional, a mudança é cultural na vida desse indivíduo. E por isso que a gente propor milagre como uma estratégia para emagrecimento não funciona. É multifatorial, tá? Multifatorial mesmo. E falando em mortalidade, dá uma olhada nesse estudo que vai trazer uma análise um estudo de coorte, 400 mil pessoas sedentárias, a duração de 8 anos e 6 meses de atividade física, 15 minutos de atividade física moderada e a alta intensidade. A gente teve uma redução aí de 14% na mortalidade e um aumento na expectativa de vida de 3 anos. Um estudo longitudinal que serve para ilustrar a importância do exercício físico na vida dessas pessoas. E olha só, pessoal, se a gente trocar o sedentarismo por 30 minutos de exercícios diário, quando a gente fala em atividade leve, a gente diminui o risco de morte em 14%, né, em qualquer uma das causas. Em 14% a diminuição de risco de morte em doenças cardíacas e a gente diminui o risco de morte de 8% em relação ao câncer. Já em relação a atividades moderada e vigorosa, pessoal, a gente diminui 42% o risco de morte sobre quaisquer causas. 42% quando aquele indivíduo ele pega a liga do treino e ele já está treinando em ritmo moderado ou intenso. Diminuição de 50% da morte por doenças cardíacas
e 65% em relação ao câncer, pessoal. Então, o tanto que é importante a gente ensinar os nossos alunos a serem ativos, a treinar com qualidade. E olha essa outra pesquisa que vai falar de idosos, pessoal. Idosos com baixo nível de atividade física apresentam 2,79 vezes mais chances de mortalidade, ou seja, uma mortalidade 30% maior em 4 anos e apenas 10% em idosos mais ativos. Então, ou seja, quase 3 vezes maior o risco de morte desses idosos aí quando são obesos, pessoal. Então vamos lá, pessoal, é muito importante, né, a gente falar, né, sobre a questão da mortalidade. E essa pesquisa da Vigitel de 2016 vai nos trazer que em uma década a gente aumentou 61,8% a diabetes, as doenças crônicas avançadas, aumentamos 14,2% a hipertensão, tá? Sobre o álcool, existe uma estabilidade no consumo abusivo de álcool e também de qualquer quantidade de bebida alcoólica antes de dirigir. Sobre o excesso de peso, mais da metade da população está com o peso acima do recomendado. A obesidade ela soma hoje 18,9% dos brasileiros estão obesos. Isso, na verdade, não hoje, em 2016, na pesquisa da Vigitel. Então, nós temos nos últimos 10 anos aí, um aumento considerável dos problemas relacionados à obesidade no mundo. E no Brasil, as estimativas de prevalência da obesidade entre o período de 2010 a 2014, pessoal, segundo, né, o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção de Doenças Crônicas, que foram dados também da Vigitel de 2016, nós aumentamos de 15% para 18% em homens e mulheres, respectivamente. Dá uma olhada, pessoal, os dados. Foi observado um total de 60 mil indivíduos entrevistados, que mais da metade dos participantes apresentavam excesso de peso. A gente está falando de 56,5% dos homens e 59% das mulheres, pessoal. A obesidade correspondeu a 16,8% entre os homens e 24,4% entre as mulheres, sendo o sexo feminino apresentou maior prevalência em ambas as condições. São dados alarmantes, impressionantes e que nós, como profissionais de educação física, vamos ajudar. Mas aí a gente vai entrar na questão dos métodos e estratégias. Ao longo do curso a gente vai apresentar a estratégia, mas eu quero, antes de apresentar essas estratégias, problematizar esse artigo aqui, olha, sobre a questão de métodos de treinamento. A gente tem aí, olha, muitas propagandas falsas, muitos métodos de pessoas que vão dizer que isso funciona, esse remédio funciona, que esse tipo de método de treino funciona. E dá uma olhada numa das últimas modas aí sobre o jejum intermitente. Uma prática muito reverberada aí socialmente como uma estratégia que vai funcionar para esses indivíduos emagrecer e perder peso. E não é muito comum, nós recebemos aqui alunos, né, obesos que já tentaram o milagre para o emagrecimento e caíram nessas estratégias de jejum. E dá uma olhada nesse artigo, pessoal. O objetivo foi investigar as mudanças na gordura e no músculo após 4 semanas de exercício aeróbico, dividido em 2 grupos. Um que fazia aeróbico em jejum e o outro que fazia aeróbico alimentado, né, de mulheres jovens com dieta hipocalórica. 20 voluntárias aleatoriamente designadas para cada grupo. Um fazia treinamento de jejum, né, 10 pessoas, e no outro grupo de 10 pessoas fazia um treinamento normal, né, pessoal? 1 hora de exercício aeróbico em esteira realizado 3 dias na semana. E olha só os resultados. Ambos os grupos apresentaram perda significativa de peso e massa gorda. Não houve diferença significativa em grupos em qualquer medida de resultado. Ou seja, não tem segredinho para o emagrecimento. O tratamento da obesidade ele é multifatorial. E então, em vez da gente pensar numa estratégia que funciona, de um método que funciona, pessoal, a gente tem que orientar os nossos alunos a alimentar de forma saudável, ter menos estresse,
dormir bem, beber muita água, exercícios aeróbicos e também treinamento de força. Ou seja, a gente cai naquela velha retórica que nós precisamos de organizar na nossa vida inúmeros fatores, pessoal. Inúmeros fatores. Por isso eu digo que a intervenção para o indivíduo também é multifatorial. Cada um vai apresentar pontos fracos e pontos fortes. E muitas vezes nós não conseguiríamos emagrecer esse sujeito, nós não conseguimos emagrecer esse sujeito de forma sozinho, pessoal. A obesidade traz consigo, e isso é várias dos alunos que vocês vão abordar, uma dificuldade em relação à mudança de hábito alimentar, dificuldades em relação à autoestima, a questões de hábitos culturais para impor a prática do treinamento. Por isso é importante o acompanhamento multifatorial, né? E vou deixar aqui uma última tabela para vocês acompanharem sobre o tanto quanto, né, a gente fala que é multifatorial. A gente está falando de fatores genéticos, biológicos, que estão associados à questão de hormônios, a microbiótica intestinal e outros fatores aí, né, tanto fibras tipo 1, fibras tipo 2 também, fibras mais de resistência, fibra mais de força e potência. São tudo questões genéticas que colocam aquele indivíduo mais propensos a uma prática do que para outra. A gente está falando a fatores ambientais, e nos fatores ambientais nós discutimos aí o nível de informação que esse indivíduo tem, o nível de cultura e educação, tanto familiar quanto na cidade que esse indivíduo vive. Né? Cidade aqui de Pedro Leopoldo, por exemplo, você vai pedir uma comida saudável, é difícil. Eu diria que é a cidade dos hambúrgueres, a cidade dos cachorro-quente. Então você tem uma oferta de comidas não saudáveis muito maior do que comida saudável. O nível socioeconômico desse indivíduo também altera. A gente tem relacionado a gasto calórico e alimentação. A gente tem, eu vou deixar essa tabela aqui, um tempinho aí, rolando, para vocês entenderem o quantos aspectos ali, olha, psicológicos e comportamentais, a gente tem habilidades de autorregulação, autoeficácia, tentativas anteriores de dieta, nós temos aí a imagem corporal desse indivíduo, ou seja, pessoal, é coisa para a gente problematizar aqui durante muito, muito, muito tempo. Para a gente chegar num lugar que nos coloca, por que eu estou apresentando esse quadro tão vasto aí dessa questão multifatorial? Para a gente se colocar aqui agora na Fortui, na nossa utilidade na vida desses alunos. Nós não temos condições aí de intervir, resolver o problema da obesidade sozinho e contornar todos esses fatores aí que esse indivíduo ele tem na vida dele. Mas a gente pode ser do nosso aluno amigo, a gente pode escutar o que ele tem a dizer sobre a vida, sobre as dificuldades, e o que a gente pode oferecer para ele é melhorar a qualidade do treino dele. Né? A gente tem estratégias, e ao longo do curso eu vou apresentar estratégias aí para ajudar esse aluno a treinar com qualidade. Vocês vão perceber que esse cara, né, essa pessoa que vai treinar com você, para ela conseguir tanto emagrecer como se manter magra ao longo da vida, ela vai precisar de treinar com muita qualidade, ela vai precisar de incorporar o exercício físico na vida dela. Então, o que nós podemos ser para a vida desse sujeito, é amigo, tentar fazer com que esse processo tenha prazer também, seja prazeroso, tentar levar o máximo de resultado e de educação ao treino para esse indivíduo, de educação a sustentar a dor, de educação à disciplina e comprometimento para vir aos treinos, tem muita dificuldade de ausência, para estabelecer prioridades e ali durante a sessão do treino a gente entregar o máximo de qualidade, que no nosso caso está ligado à correção da postura, à correção da intensidade desse indivíduo e a esse acompanhamento aí ao longo do ano. Tá? A gente vê um quadro tão grande de problemas, tão como a obesidade é multifatorial, que se a gente tenta abraçar tudo, a gente não dá conta. A gente vira psicólogo, principalmente se o personal ele acaba tendo o WhatsApp desse indivíduo, a gente acaba virando psicólogo, a gente acaba virando nutricionista,
a gente acaba virando muita coisa. E quando a gente é muita coisa, pessoal, a gente acaba não sendo nada na vida desse indivíduo. Então eu convido a vocês a estabelecerem a postura de vocês. Entendam que ela é multifatorial, existe esse apanhado de fatores histórico, existe sim a gordofobia, não vamos nos esconder dessas questões, porém a nossa função na vida desse indivíduo, ele nos procura para um motivo, emagrecer. E é isso que a gente vai ajudar ele, e a gente não consegue ajudar mais esse indivíduo do que ensiná-lo a treinar com qualidade. Essa é a nossa função, é isso que nós precisamos desempenhar na vida desses nossos alunos, tá bom? Então, após essa introdução, nós vamos partir aí para as questões práticas do treinamento, as questões fisiológicas aí de diferenças de um indivíduo obeso para outro indivíduo e como nós podemos introduzir com aderência o treinamento na vida desse sujeito, que nós somos responsáveis para ajudar esse indivíduo a ter aderência no programa. Ok? Um abraço.